Capítulo 21. Chegada do Messias a Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão à aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem e os tragam para mim. Se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E imediatamente os enviou. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha anunciado. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem ao encontro de você, humilde e montado numa jumenta, num jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes tinha ordenado. Levaram a jumenta e o jumentinho, puseram seus mantos sobre eles, e Jesus sentou-se sobre os mantos. A numerosa multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam à frente de Jesus e as que vinham atrás dele gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando ele entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e dizia: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Comerciantes expulsos do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em abrigo de ladrões. E foram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Ao ver os milagres que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei ficaram indignados e disseram a Jesus: estás ouvindo o que eles dizem? Jesus lhe respondeu: sim, vocês nunca leram: da boca de bebês e criancinhas de peito tiraste um louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi a Betânia, onde passou a noite. A figueira, a fé e a oração. De manhã, voltando à cidade, Jesus teve fome. Viu uma figueira à beira do caminho e foi até ela, mas não encontrou nada além de folhas. Disse então à figueira: nunca mais produza fruto. E no mesmo instante, a figueira ficou seca. Vendo isso, os discípulos diziam espantados: como é que a figueira ficou seca tão de repente? Jesus lhe respondeu: eu lhes garanto, se vocês tiverem fé e não duvidarem, não farão apenas o que eu fiz à figueira. Mas se disserem até mesmo a esta montanha: levante-se e atire-se no mar, assim acontecerá. E tudo quanto vocês na oração pedirem com fé, o receberão. Jesus responde às autoridades. Jesus foi ao templo e estava ensinando, quando os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu: eu também vou lhes perguntar uma coisa. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se respondermos do céu, ele nos dirá:
Então, por que vocês não acreditaram em João? Se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João um profeta. Então, respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Então Jesus também lhes disse: nem eu lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Parábola dos dois filhos. O que acham disto? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois se arrependeu e acabou indo. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Ele respondeu: eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o primeiro. Jesus lhe disse: eu lhes garanto, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Porque João veio a vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Mas vocês, mesmo depois de ver isso, não se arrependeram para acreditar nele. Parábola dos agricultores assassinos. Escutem outra parábola. Um proprietário plantou uma vinha, cercou-a com um muro, construiu nela um tanque para pisar a uva e ergueu uma torre de vigia. Arrendou a vinha a uns agricultores e viajou. Quando chegou o tempo da colheita, enviou seus servos aos agricultores para receber sua parte dos frutos. Mas os agricultores agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em número maior que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: ao meu filho eles respeitarão. Mas os agricultores, ao verem o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança dele será nossa. Então o agarraram, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, o que fará com esses agricultores? Responderam-lhe: mandará matar de modo violento esses malvados e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra que sustenta a construção. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Porque eu lhes digo: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que o fará frutificar. Aquele que cair sobre essa pedra se despedaçará, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, compreenderam que Jesus estava falando deles. Então procuraram prendê-lo, mas tiveram medo das multidões, porque elas o consideravam um profeta.